Boa noite, teleinternautas. Hoje é segunda-feira e o dia do nosso querido programa UpVision TV. Eu sou Luiz Fernandes, estamos aqui na TV Sem Fronteiras, na UpTV. E hoje trouxemos um super assunto aqui para vocês. Vamos falar sobre consultoria de imagens e fizemos toda uma engenharia aqui porque eu quero apresentar para vocês uma super personalidade, uma pessoa que sabe muito sobre consultoria de imagem, e a gente está fazendo aqui uma teleconferência. Estamos falando com ele via Skype. Eu já quero começar aqui com uma frase para a gente começar essa semana que diz assim: a vida informa, a falta de coragem causa perda de momentos incríveis. E eu acho que a gente precisa começar essa semana aí com esse momento incrível, aproveitar que essa aula de consultoria de imagem, de postura, consultoria de imagem pessoal e também profissional. E eu quero apresentar para vocês o meu amigo querido, o Mal Camus. O Mal, ele é estrategista em imagem profissional e personal branding, consultor e palestrante. E ele vai aqui falar com a gente via Skype. Ele está lá em Salvador e eu já quero começar desejando boa noite para ele. Mal, boa noite, obrigado aí pela sua participação aqui com a gente, por ter aceito esse convite. Como que tá aí em Salvador? Luiz, o clima aqui tá delicioso. Boa noite para você, boa noite para os internautas. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar participando do seu programa. Muito obrigado. E vamos lá, olha, a nossa caixa de mensagens também aqui na UpTV, lá no portal onde vocês estão conectados, vocês podem ir mandando perguntas. A gente está aqui, vamos fazendo essa sincronização e vamos dividir aí conhecimento com o querido Mal. Mal, fala pra gente, qual a definição de consultoria de imagem e personal branding? Luiz, ambas, tanto a consultoria de imagem quanto o personal brand, são ferramentas estratégicas de gestão de imagem. Aqui a gente não está falando só do vestir. Quando a gente fala de ferramentas estratégicas de comunicação não verbal, que são as duas, nós estamos trazendo N ferramentas, N elementos diferentes para que o nosso cliente consiga comunicar com eficiência a imagem que ele deseja demonstrar para o mundo. Quando você tem um cliente, geralmente como que é esse processo? A cliente vai até você e ela está a fim lá de mudar essa imagem, como o mundo a enxerga. Como que funciona esse processo? Luiz, o processo tem várias etapas, mas no primeiro momento eu preciso entender quais são as necessidades dessa cliente de comunicação, quais são as características que ela considera importante comunicar para o mundo, para que a gente possa, a partir daí, deste momento de identificação, de análise, estabelecer as estratégias que vão ser necessárias para que ela alcance esse objetivo. Porque a todo momento, durante o processo de consultoria de imagem, a cliente não pode perder a identidade. A referência é quem ela é. Nós partimos de quem ela é para estabelecer uma comunicação eficiente com o mundo e essa comunicação voltar para ela de forma positiva. Tá. Então aquela frase que todo mundo usa, a primeira impressão é a que fica, ela é verdadeira? Luiz, a primeira impressão, ela realmente tem um peso grande no processo de comunicação, né? Você não tem uma segunda oportunidade de estabelecer uma boa primeira impressão. No entanto, você pode sim, com as ferramentas corretas de comunicação, você conseguir solidificar uma imagem ou alterar a percepção do outro, fazer com que ele passe a te enxergar de uma maneira diferente. Esta é uma das características que o trabalho de consultoria de imagem e personal branding ele tem. De se, num primeiro momento, você não conseguiu alcançar seu objetivo de comunicação com eficiência, você use estratégias para que, numa próxima abordagem, você consiga atingir o objetivo desejado. E nós nos conhecemos, eu digo eu e o Mal, nós nos conhecemos num curso de visagismo e foi muito interessante. Eu te falo para vocês que a imagem dele, junto com a esposa, a Fabi, aliás, um beijo aí para a esposa do Mal, ficou muito marcada para mim e eu acredito para muitas pessoas, por conta de que
aquela pessoa que chegou impecável. Parece que eles, os dois, aliás, estavam embalados realmente como uma forma de presente, né? A presença que os dois têm é realmente fantástica. Eu acho que você fala realmente de um assunto que você domina, né? E é muito interessante. Eu até tenho que te dar os parabéns. Acho que eu nunca te falei isso, né? De quando nós nos encontramos nesse curso de visagismo. E a importância que a gente aprende, né, lá no curso de visagismo, e lógico que a bagagem que você tem, dessa questão, dessa impressão que a gente causa nas pessoas. E você percebe, eu como profissional também da beleza, percebo que muitas vezes, principalmente quando se fala sobre visagismo, as pessoas dizem que muitas vezes os profissionais não tomam cuidado com essa perda da identidade do cliente. Como que é essa questão aí para você? Oi, Mal, você me ouviu? Luiz, a conexão falhou um pouquinho. Você pode repetir a pergunta, por gentileza? Eu comentei aqui com os internautas a questão que nós, no visagismo, geralmente as pessoas querem mudar, né, a aparência, e alguns profissionais de visagismo, muitas vezes, eles usam ferramentas que a pessoa perde um pouco da identidade, né? Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar para isso? É diferente quando ela está no ambiente profissional e é diferente quando ela está no ambiente social, normal, com a família, familiar, enfim. Mal, você me ouve? Luiz? Oi? Perdemos a conexão? Oi. Oi, você me ouve? Opa, tô escutando, Luiz. Existe Eu uma, entendi a pergunta. existe uma diferença entre, até a gente não perder a identidade, né, dessa cliente, claro que você já comentou isso com a gente, existe uma diferença entre a aparência que ela se coloca no ambiente profissional e no ambiente social comum, na vida comum dela? Luiz, existem sim diferenças que normalmente são ditadas o ritmo. Olha, Mal, você me ouve? Estou te escutando sem imagem, Luiz. Isso. Então, pode continuar, pode me responder. Essas diferenças são normalmente ditadas pelo ambiente corporativo que ela está inserida. As características daquele ambiente, a maneira que a empresa determina que a mensagem deve ser definida para as pessoas é que vai influenciar na maneira que o seu colaborador se veste. Então, o meu guarda-roupa profissional, necessariamente, ele precisa ter características do meu empregador, que não são as minhas características em alguns momentos, né? Em momentos de lazer, em momentos de maior relaxamento, quando eu estou com minha família em determinadas atividades. Mas é muito importante que, mesmo usando um guarda-roupa profissional, eu consiga manter as minhas características de comunicação, que elas sejam eficientes e que eu consiga mandar o meu recado quando em contato com os meus clientes internos e externos. Então a gente pode dizer que a imagem que eu transmito eu também posso crescer profissionalmente, talvez? Com certeza, Luiz, com certeza. Existem vários cases, eu tenho cases, outros consultores também têm cases de pessoas que nos procuraram para realizar um trabalho especificamente profissional. Minha carreira, eu estou estagnado, então eu estou me inserindo no mercado de trabalho. Agora mesmo eu estou com um case de uma garota que é designer, né, e ela está num momento que ela precisa se posicionar com mais eficiência no seu ambiente laboral, e nós traçamos toda uma estratégia para evidenciar as características dela que vão ser positivas no processo de comunicação para alavancar essa carreira. Então, sim, é fundamental que você compreenda onde quer chegar e que utilize as ferramentas que a consultoria de imagem e personal brand te entrega para que esses objetivos sejam alcançados. Então, a roupa certa faz a diferença. Toda a diferença, Luiz. Nós precisamos, durante a nossa preparação para o trabalho, começar a ter uma atitude de intenção. Fazer as coisas de forma intencional.
as suas escolhas com o ambiente profissional não podem se dedicar ao mero acaso. Aconteça o que acontecer, eu estou trabalhando, então qualquer roupa tá bom, o que importa é a minha atividade profissional. Não, a sua atividade profissional é importantíssima, mas boa parte do processo de comunicação você faz enquanto você está calado. Olha, que interessante. E Mal, vamos dizer que eu fui lá e te contratei para você fazer um trabalho comigo. O primeiro contato vai ser, lógico, um contato para a gente se conhecer e tudo mais. Quais são essas etapas? Luiz, as etapas, inicialmente nós vamos fazer uma entrevista. Eu preciso entender quais são as suas necessidades, eu preciso investigar. Eu vou te passar um questionário, que é um questionário investigativo, nós vamos conversar, eu vou voltar com essas suas inquietações e vou analisar, vamos bater um novo papo, eu vou levar para você as minhas análises e vou dizer, Luiz, o caminho que nós objetivamos chegar é esse aqui? Se você me disser, olha, Mal, é esse o meu objetivo, aí nós vamos para etapas diversas, de análise de rosto, análise de tipo físico, análise de coloração, porque algumas cores, elas harmonizam e fazem com que características suas positivas fiquem evidenciadas. Além disso, nós vamos trabalhar postura, etiqueta, gestual, que são ferramentas também de comunicação não verbal eficientíssimas. Por isso que a diferença do trabalho que eu entrego é que ele é um trabalho que tem como objetivo atender o cliente em todas as suas necessidades. Tanto que a minha metodologia, eu chamo ela de Camus 360, porque eu pego o cliente como um todo. Depois desses objetivos alcançados de comunicação não verbal, nós vamos para outra ferramenta de comunicação que é o vestir. Nós saímos sim, nós analisamos o guarda-roupa do cliente atual, alinhamos isso com o processo de comunicação e saímos para fazer compras se for necessário. No final, o cliente recebe um dossiê com todas as etapas que que ele vivenciou durante o processo de consultoria, para que ele possa, a partir dali, pautar as ações dele com eficiência. Interessante. E então há o processo que que você vai até a minha casa, vai entrar lá no meu closet, vai entrar lá no meu guarda-roupa e vai ver o que eu tenho e, se necessário for, vai haver a questão das compras, do personal shopping. Sim, Luiz. Essa etapa é fundamental, até para que durante este processo investigativo, no qual eu vou até o seu guarda-roupa, eu possa te demonstrar na prática o que funciona e o que não funciona. Por que determinadas peças que estão dentro do seu guarda-roupa não vão ser eficientes ou serão extremamente eficientes no processo de comunicação. Você vai experimentar essas roupas, nós vamos conversar com relação à imagem que você objetiva passar, e daí, com esse processo, durante esse processo, o cliente vai passando por momentos de inquietação e compreensão. Porque com o processo acontecendo e as explicações sendo dadas, ele entende o porquê o processo está sendo eficiente ou ineficiente, ou precisa de pequenos ajustes. Poxa, muito interessante. Mal, a gente deve se comportar de maneiras diferentes em contato com pessoas diferentes? Luiz, o que nós precisamos, o bom comunicador, ele adapta o seu discurso. Você não vai perder a sua personalidade, não vai deixar de ser quem você é. Mas é importante sim que em ambientes diferentes, nos diversos papéis que você desempenha, seja o profissional, seja os papéis pessoais, você estabeleça uma comunicação que faça com que os seus objetivos junto ao seu interlocutor sejam alcançados de imediato. Esse é o objetivo da consultoria, é diminuir esta curva entre você e as relações que você estabelece com as diversas pessoas no mundo. Poxa, e quando você fala que vai trabalhar um pouco sobre essa questão de comportamental também, de etiqueta, o que mais as pessoas têm, qual as maiores dificuldades das pessoas? Claro que você trabalha com pessoas dos mais variados tipos e de profissões, enfim. Mas onde as pessoas erram mais? Luiz, eu não estou te escutando. Se tu puder repetir. Oi, vamos lá.
Você falou um pouquinho sobre etiqueta, sobre comportamento, que isso faz parte, né, aí do processo onde você, quando está trabalhando com um cliente. Claro que a gente trabalha, que você trabalha aí com as pessoas mais variadas, das profissões mais variadas também. Mas onde as pessoas erram mais, geralmente? Existem diferenças entre mulher e homem que ficam muito latentes? Luiz, nós normalmente erramos pela falta do exercício. Tá. Nós achamos que o verbal comunica tudo que eu preciso, né? Ele estabelece o processo de comunicação eficiente e basta o verbal, e acaba negligenciando as outras características de comunicação, sendo que o verbal corresponde apenas a 7% do processo. Né? Os outros 93% eu comunico através de gestual, postura, roupa, outras características de comunicação. Então, nós negligenciamos 93% do processo. Isso vai da maneira que nós sentamos, a maneira que apertamos mão, entonação vocal, ritmo, melodia, gestual. São N características de comunicação que são negligenciadas e que afetam diretamente numa comunicação eficiente, em alcançar os objetivos. E a gente fica sem entender algumas vezes, nossa, o que é que eu estou fazendo de errado que eu não consigo chegar nas metas que eu estabeleci, né, alcançar as promoções que eu tenho batalhado tanto, e muitas vezes é um ruído na comunicação, uma comunicação ineficiente que está boicotando o seu progresso profissional. Poxa, a percentual é muito alto, né? Onde a gente pode errar, né? Desculpa, Luiz, repete para mim, por favor. O percentual de erro, né? Esses 93% é muito alto, não é? É muito alto. E por desconhecimento, nós acabamos negligenciando. Eu costumo dizer o seguinte, o profissional que quer ser um profissional de alto impacto, um empreendedor que deseja ser um empreendedor de alto impacto, ele não pode passar sem uma consultoria de imagem, sem um trabalho eficiente de personal branding. Né, porque é uma característica essencial você melhorar a eficiência de sua comunicação para daí você alcançar realmente a excelência, né, para que daí você realmente alcance o máximo dos objetivos que você deseja alcançar. Ah, ótimo. E hoje a gente, com a internet, né, com o advento aí da internet, com o advento dos blogs, né, que explodiram aí nesses últimos anos, a gente viu essa preocupação que as pessoas têm, né, de seguir algumas pessoas de referência e tal, mas eu acho que muitas vezes elas se esquecem de se olhar e ver se aquilo cabe realmente nelas, né, fazendo uma coisa mais personalizada. É o que nós chamamos de vítimas da moda, né? Tá. A informação ela está de fácil acesso, mas nós precisamos filtrar, porque o que é muito eficiente para alguém pode ser ineficiente para mim. Então eu preciso entender as minhas necessidades de comunicação para que daí eu trace uma estratégia para me comunicar com o mundo. Repetir o que está sendo feito por outro, eventualmente, pode até dar certo, Luiz, mas não vai funcionar sempre. Cada um de nós tem características muito específicas, tem objetivos muito específicos. O ser humano é de uma complexidade enorme, né? Estabelecer processos de comunicação, a gente faz isso diariamente, sem parar muito para pensar, mas é um exercício enorme de equilibrar necessidades mútuas. Então é importante que você se reconheça, você reconheça o outro, para que estabeleça assim uma comunicação eficiente. Que aliás é muito importante, né? Nossa, eu tô amando, já tô me candidatando aqui para fazer a minha consultoria total. Tô amando. Que maravilha, Oi? Que maravilha, que maravilha. É um assunto super interessante. E a gente também tem visto aí, Mal, essa questão da maquiagem. A maquiagem, as mulheres estão cada vez mais usando, né, ferramentas de maquiagem. Blogs, esses vídeos no YouTube mostrando, né, passo a passo de maquiagem, a Kim Kardashian com aquelas maquiagens para diminuir, transformar o rosto, diminuir o nariz, aumentar o queixo, enfim. A maquiagem para a mulher é uma ferramenta muito importante? É
importantíssima, Luiz. Durante o processo, uma das etapas para as mulheres é a automaquiagem, né? A Fabi Almeida, minha esposa, ela é maquiadora visagista, então ela faz esse trabalho junto às minhas clientes mulheres, né, de identificar. Vamos lá, a Fabi, vamos só voltar um pouquinho. A Fabi, que é a sua esposa, né? Uhum. A gente perdeu um pouquinho da conexão. Ela é maquiadora visagista. Certo. Durante o processo de consultoria, uma das etapas é a Fabi, ela dá um curso de automaquiagem, levando-se em consideração a análise que nós fizemos na cliente de visagismo e os objetivos de comunicação dessa cliente. Então, não tem receitinha de bolo para uma maquiagem eficiente. O que eu posso dizer precisa que um bom profissional analise o teu rosto e os seus objetivos, faça uma análise de visagismo em você e, quando o assunto for profissional, escolha uma maquiagem mais suave. Ela vai acabar sendo mais eficiente para a maior parte dos ambientes profissionais. Um ambiente profissional que for mais flexível, que permitir um pouco mais de ousadia, ou uma profissão que permita um pouco mais de ousadia, ok, dá uma caprichada, incrementa, coloca a sua marca pessoal, mas para a grande maioria dos ambientes laborais, uma maquiagem suave, uma carinha de saúde, ela acaba sendo mais eficiente. Poxa, legal. E os homens? Hoje está muito em moda e as barbas. É possível usar barba em qualquer momento, seja ele no ambiente profissional? A barba tem que estar bem feita, ou essa coisa de cara mais sujinha, como eu gosto, pode? Qual que é a dica que você tem aí para os nossos queridos teleinternautas masculinos? Olha, a barba masculina, nos últimos anos, ela tem passado por um processo de aceitação, né? As empresas têm compreendido essa necessidade e têm se aberto mais. Ambientes mais tradicionais costumam não permitir o uso da barba, né? Os que têm um pouco mais de flexibilidade já aderiram. Os cuidados com a barba, Luiz, os iniciais são higiene. É importantíssimo que você cuide desta barba, não só aparando, mantendo ela com uma aparência bacana, mas fazendo higiene, lavando a barba. A barba precisa dessa higienização, né? Precisa que você sim utilize um shampoo, que é o mais adequado para o homem, utilizar um shampoo se a barba for um pouco maior, né? 2 vezes na semana ele pode usar um condicionador. Se ele não quiser usar um shampoo, ele pode usar um sabonete para bebê, que também é hiper eficiente para fazer essa higienização da barba. Manter ela paradinha, bem cuidada, não desenhar excessivamente. Não vamos usar a barba para comunicar, né? Não coloca uma interrogação, não coloca uma exclamação na barba. Uma barba simples, limpa, bem cuidada. Ela consegue sim, em alguns momentos, dependendo da idade da pessoa, até ser um referencial de maturidade, de confiança. Pode sim ser uma ferramenta de comunicação também. Poxa, interessante. Nós separamos algumas imagens que você enviou pra gente. Nós vamos mostrar e eu quero que você vá dando comentando essas imagens pra gente, ok? Eu só não estou conseguindo ver a sua tela, Luiz. Eu não sei se eu vou conseguir comentar por conta disso. Ok. Nós estamos naquela primeira imagem que você me mandou, onde tem os homens com cabeça para fora, camisa para dentro. Sim, eu lembro. Essa primeira imagem, Luiz, eu coloquei 4 imagens de camisas diferentes, né? Eu coloquei uma polo, coloquei uma xadrez manga curta, uma manga longa por fora e uma manga longa por dentro. O que é certo e o que é errado? Não, o objetivo não foi determinar o que era certo e o que é errado. Foi determinar graus de formalidade diferente. Se você olhar as camisas, elas transmitem formalidades em graus diferentes. O que eu quis ilustrar com essa imagem? Que dependendo do seu ambiente profissional, você pode ou não usar qualquer uma dessas opções. A polo é uma camisa informal, apesar de que os homens costumam, não, eu estou com a polo, eu estou arrumadinho. Você está arrumadinho, mas não está adequado a um ambiente formal.
O mesmo serve para a camisa manga curta, xadrez, o mesmo serve para uma camisa utilizada, né, por fora da calça. Se o ambiente for excessivamente formal, camisa manga longa por dentro da calça. Ambientes mais informais ou profissões que permitem um guarda-roupa mais informal, aí você tem uma certa liberdade, você pode ficar navegando nesses universos aí ilustrados. Ah, perfeito. A segunda imagem que nós temos a imagem das barbas, onde nós falamos que nós precisamos ter como você nos disse, nós precisamos ter um cuidado total com essa barba, não é? Sim, sim. Esses dois exemplos aí são exemplos, um de uma barba um pouco maior, né, mas bem cuidada, uma barba que está aparada. Usar uma barba grande não quer dizer que você vai ter um desleixo. Utilize uma barba proporcional ao seu cabelo, se você for usar uma barba um pouco maior. Se você for usar uma barba mais cerrada, evite o aspecto desleixado, né? Cuide da sua barba, sem excessos, né? Mas mantenha uma aparência equilibrada. Perfeito. A terceira imagem é a imagem da Letícia Spiller e a Sharon Menezes. Sim, são dois exemplos, um com a pele negra e um outro com a pele branca, de maquiagens que são eficientes para um ambiente profissional. São maquiagens suaves, né, maquiagens leves, maquiagens que deixam com a cara de saúde, sem, no entanto, marcar, né, sem parecer que a mulher foi para uma festa. A ideia é não ficar totalmente desnuda de maquiagem, porque a maior parte dos ambientes profissionais eles querem que as colaboradoras utilizem maquiagem, uma maquiagem sem excesso, uma maquiagem suave. Não sei que você trabalha como maquiadora, né, e outras profissões que existe uma maior flexibilização, o ideal é você ir leve com a maquiagem. Ou seja, se mapeie, né, e se sinalize e vá sempre com a ideia do que você trabalha, né? Qual o ambiente que você trabalha, não é? Isso, Luiz. Sempre durante as suas escolhas para um guarda-roupa profissional, para uma maquiagem profissional, para um cabelo, faça escolhas adequadas ao seu ambiente. É um processo de vista o ambiente que você está. Você precisa ser tão formal quanto o seu cliente mais formal. Perfeito. O norte é sempre este, né? Sempre este. Sempre utilize esse como norte e você vai estar eficientíssimo na sua comunicação. Ô Maui, nós falamos sobre primeira impressão lá no nosso início. Se eu não conseguir deixar uma boa impressão da primeira vez, qual a dica? Tem alguma ferramenta que eu possa usar para reverter isso? Primeiro, você precisa entender por que o processo não se estabeleceu. Você precisa entender direitinho qual era o seu objetivo de comunicação e por que ele não foi eficiente. Você que não foi eficiente ao utilizar as ferramentas ou o seu interlocutor ele não compreendeu. Então, em muitos momentos, você precisa reposicionar a sua imagem, que é o que nós estamos falando agora, que não é mais um processo de primeira impressão. A primeira impressão não foi eficiente, ok, né? Nós vamos ter uma segunda oportunidade de ter contato com esse interlocutor, ótimo. Então, quais ações serão adotadas, né? Quais são as características que eu vou identificar no processo de comunicação que foram ineficientes para que eu possa realinhar? Muitas vezes é um contato visual, né? Manter o contato visual, um aperto de mão dado da forma correta, a sua entonação vocal, o teu gestual, outros elementos que passam longe do mero vestir, que tem a sua relevância, mas que não compõem o objetivo total de comunicação, é você levar em consideração essas outras ferramentas que tornam a comunicação eficiente. Então, analisa um pouquinho, se reposiciona e volta ao ataque, volta a abordar a pessoa. Isso, perfeito. E num processo seletivo, as pessoas que estão aí se candidatando, né, a algumas vagas, a impressão, né, a primeira impressão também é muito importante. Quais as dicas para se comportar bem num processo seletivo?
Luiz, é importantíssimo. Eu estou agora fazendo alguns estudos para desenvolver um trabalho específico para pessoas que estão buscando o primeiro emprego. Eu tenho percebido uma necessidade crescente. Eu até peguei um estudo recente que a maior parte das empresas sequer dá um retorno para esse profissional e ele não compreende porque ele não foi aprovado no processo. Então, existe muito estudo por conta disso, as pessoas se preparam, fazem faculdade, né, se capacitam, estudam idiomas, mas não entendem que não adianta você ter características semelhantes a outros profissionais que também estão estudando e não conseguir mostrar o seu diferencial. O trabalho do consultor de imagem, do estrategista em personal brand, é identificar suas características que diferenciam você de qualquer outra pessoa e fazer com que elas sejam uma comunicação eficiente e que você se destaque no meio da multidão durante um processo seletivo, por exemplo. É para isso que serve também a consultoria. Tirar você do lugar comum. Permitir que ao chegar no processo seletivo, você não seja mais um participando. Você se destaque no meio da multidão. Olha, bastante interessante. Você disse agora a questão de olhar nos olhos, dar um aperto de mão. Isso também faz toda a diferença, não é? Sim, faz toda a diferença. Muitas pessoas, inclusive, são percebidas como, em muitos momentos, até antissociais, antipáticas, de difícil convivência, e não entendem que a ferramenta necessária para que essa comunicação se estabelecesse de forma eficiente, o primeiro contato com o outro, ele passaria por um aperto de mão, por um olhar, por um momento de atenção concedido ao outro, que faz com que ele se sinta importante e se reconheça em você. Perfeito. E voltando ao universo feminino, os decotes, as fendas, as saias curtas, como utilizar todas essas artimanhas aí que a moda mostra para as mulheres no ambiente de trabalho? Primeiro, é preciso entender que nem tudo que chega na arara é um dos trabalhos que nós fazemos quando estamos num atendimento pessoal. Primeiro, você precisa fazer sua cliente entender que nem tudo que está na arara cabe no ambiente profissional. Tá. Então, depois que você deixa claro para a cliente que é importante que o guarda-roupa profissional tenha cuidados diferenciados de um guarda-roupa pessoal, você consiga demonstrar os limites para ela. Por exemplo, um decote, ele não deve exceder nunca a altura da axila, porque ele já começa a revelar o colo. Quando ele começa a revelar o colo, a atenção que aquela profissional precisa, ela já é redirecionada. Então você precisa fazer a cliente entender que fendas, decotes, né, e outras peças que funcionam perfeitamente no ambiente pessoal, no ambiente profissional, estudos apontam que elas inclusive são até responsáveis por demissões, são responsáveis por fazer com que alguns profissionais não progridam. Então a mulher precisa entender que no ambiente profissional ela precisa de um guarda-roupa que atenda às necessidades de comunicação profissionais. Deixa a fenda, o decote, um decote mais ousado, uma fenda para o pessoal, para o passeio, para o cinema. Perfeito. Mal, a gente vê essa questão da moda. A moda, as empresas estão sempre lançando, né, cores novas, lançando modelagens novas, enfim. E muitas coisas estão vindo do passado com uma cara nova e tudo mais. Moda, muitas vezes ela não cabe em algumas pessoas. As pessoas têm que necessariamente estar vestindo aquilo que está na vitrine das lojas? Não, Luiz. Quando você vai escolher um guarda-roupa profissional, a sua primeira demanda é entender os objetivos de comunicação da sua empresa. Se a empresa tiver um dress code, você vai se informar qual é o dress code, quais são as peças permitidas, o que eu posso ou não usar. Se não houver um dress code, procure profissionais que são referência na sua profissão, na sua área, que sejam percebidas como comunicadores eficientes, e vá beber daquela fonte, né? O que eu costumo dizer em outra instância, procure um profissional de consultoria de imagem.
Junto a você, ele vai entender as demandas da sua empresa, vai entender os seus objetivos, vai entender suas características que precisam ser evidenciadas, e juntos vocês vão conseguir estabelecer um guarda-roupa que vai ser funcional e que vai ser eficiente, que vai conseguir que você alcance seus objetivos. Então, a gente falando de dress code, a gente pode então dizer que também as empresas podem contratar também um profissional de consultoria de imagem para criar essa identidade da empresa, não é? Sim, sim, e estão cada vez mais buscando isso, inclusive, Luiz. Eu acabei de chegar daí de São Paulo, eu junto com o Básico, que é uma empresa parceira que eu tenho aí em São Paulo, da Fernanda e da Flávia Mendonça, nós acabamos de entregar para a Via Varejo, que é a controladora das marcas Ponto Frio e Casas Bahia, nós acabamos de entregar uma palestra para 97 gerentes do Brasil inteiro, trabalhando as ferramentas de comunicação não verbal, as ferramentas de consultoria de imagem e de personal brand. Então as empresas estão buscando assim, e elas compreenderam que não basta entregar um produto ou serviço maravilhoso se o meu colaborador não comunica as características da empresa, não comunica as características deste produto. Ah, interessante. E quando a gente fala que uma pessoa ela é tímida, ela tem problemas talvez de se destacar nessa multidão ou apenas no ambiente de trabalho dela, com um trabalho de consultoria, é possível mudar um pouco da personalidade dela? Não, o trabalho de consultoria, ele não vai trabalhar a personalidade. O objetivo não é alterar a personalidade. Mas ela pode ter um pouco mais de segurança, talvez. Isso, porque o tímido, ele vai guardar essa característica. Que é dele, né? Trabalhar ferramentas de comunicação que vão ajudar ao outro a não perceber de forma tão clara essa timidez, e vai permitir também com que o tímido se comunique de forma mais eficiente e que com isso ele adquira mais segurança. Então o trabalho é trazer ferramentas para que ele se sinta um pouco mais fortalecido e que também o outro não perceba talvez essa dificuldade que ele tenha, né? Exatamente, Luiz. É exatamente esse o objetivo do trabalho. Poxa, muito interessante. E falando em cores, o que pode no ambiente profissional? Luiz, os ambientes menos formais, eles dão uma flexibilidade maior, né? Ou profissões menos formais. Os ambientes mais formais, eles pedem cores mais equilibradas, mais neutras, né? Ele te limita mais com o objetivo de fazer com que o guarda-roupa profissional daqueles colaboradores não seja mais importante do que a comunicação eficiente da empresa. Então, se você trabalha num ambiente mais carregado, de características tradicionais, então use um preto, use um branco, use um azul, use um cinza, cores tradicionais de ambientes mais corporativos, mais tradicionais, e que são eficientes também, e que, apesar de serem cores neutras, vão também trazer uma comunicação eficiente, junto com outros elementos que você vai adicionar. Ah, perfeito. E olha, a gente tem algumas participações aqui de algumas pessoas. A Renata, aqui de Santo André, ela pergunta: Mal, um guarda-roupa, ele precisa ser com muitas peças? Quantas peças, em média, para um ambiente profissional, uma mulher tem que ter? Luiz, não é a quantidade de peças que vai trazer um guarda-roupa eficiente, e sim o quanto que essas peças conversam entre si, são possíveis de se coordenar, né, para você conseguir extrair o máximo de combinações entre essas peças, e essas peças estarem alinhadas com o seu objetivo de comunicação e o seu ambiente profissional. Este é o maior cuidado, é com que no momento da compra, no momento da aquisição, as peças que você está colocando no seu guarda-roupa, elas conversem entre si. É dessa maneira que você consegue ter um guarda-roupa eficiente e um guarda-roupa que não vai estar abarrotado de peças, um guarda-roupa que vai permitir que você consiga visualizar ele por completo e utilizar todas as peças, né, com o máximo de eficiência. É interessante.
Então, Renata, respondida aí a sua pergunta, obrigado pela sua participação. E Mal, seguindo também nessa mesma linha aí da pergunta da Renata, o que a gente... qual a melhor forma de organizar? Digamos que eu não tenha condições de contratar hoje um profissional como você ou um outro profissional, né, que tem várias pessoas aí super interessantes no mercado. Qual a dica que você dá para que ela consiga visualizar todo esse guarda-roupa? Separar por cor, ou separar por peças, ou ir combinando uma calça com 3 camisas? Quais as dicas preciosas aí para esse momento guarda-roupa? Uma dica que eu posso dar para o cliente, que costuma ser muito eficiente, né, para os nossos internautas, eu posso também dar essa mesma dica, comece separando o seu guarda-roupa profissional do seu guarda-roupa de lazer. Okay. Separar o seu guarda-roupa profissional do seu guarda-roupa de lazer permite que você visualize se as peças que você tem para as diferentes papéis que você desempenha, se elas estão em quantidade e qualidade suficiente. Quando o nosso guarda-roupa está todo misturado, fica complicado de você compreender se ele realmente está sendo eficiente. Sabe quando a gente chega correndo no guarda-roupa e diz: nossa, e agora? Que roupa que eu vou vestir? Eu estou indo agora para um passeio, mas o teu guarda-roupa profissional está misturado com o guarda-roupa de passeio. Quando foi que eu vesti essa camisa? Não lembro. Ai meu Deus, e agora? Se você começa separando o seu guarda-roupa em papéis que você desempenha, fica mais fácil de você até observar uma necessidade específica que possa estar surgindo ali. Poxa, dica super interessante. E Mal, existe uma diferença entre um consultor de moda e um consultor de imagem pessoal? Sim. Um consultor de moda é um profissional preparado e capacitado para trabalhar ferramentas, né, para estar analisando tendências, para estar acompanhando o que está acontecendo na moda e trazer isso para o guarda-roupa do cliente. Um consultor de imagem pessoal, necessariamente, ele vai trabalhar o vestir, mas não precisa, dependendo do perfil do cliente, trabalhar moda. Em muitos momentos eu já trabalhei vestir e moda, porque era um cliente apaixonado por moda, que gostava muito. E em outros momentos eu trabalhei só o vestir, pessoas que não davam a mínima bola para o que era a tendência, para o que estava acontecendo. O que eles precisavam era de uma comunicação eficiente. Poxa, interessante. As ferramentas são ferramentas que se unem, mas ao mesmo tempo também são ferramentas bem separadas e bem distintas, né? Desculpa, Luiz, cortou. Repete para mim, por favor. As duas profissões se unem, porém, ao mesmo tempo são bem distintas, não é? Sim. Elas podem se encontrar em algum momento ao utilizar a ferramenta do vestir, né? Mas têm características totalmente diferentes. Ótimo. E Mal, o que a gente pode falar sobre o clima? O clima, basicamente, a gente tem sofrido muito, não sei você aí em Salvador, mas aqui em São Paulo a gente tem sofrido muito com a intervenção do frio. Ora tá muito calor, ora tá muito frio e ora não tá tudo misturado. O clima interfere muito na hora do vestir? Quais as dicas que você tem aí para o momento verão, para o momento inverno? A primeira dica é procure fibras naturais. Fuja dos sintéticos, procure as fibras naturais. Uma outra dica que eu costumo dar, que é muito eficiente, é vista-se por camadas. Ao invés de procurar peças muito pesadas para resolver o problema do frio, por exemplo, é mais eficiente você ir colocando camadas de roupa, né, que fica muito mais fácil em um outro momento você ir retirando essas camadas, né, vamos comparar, como uma cebola, você ir retirando camadas ou colocando camadas para você se proteger do frio, ou quando o calor chegar eventualmente, fica muito mais fácil você tirar uma peça leve, enrolar e colocar na sua bolsa ou sua mochila, do que você tirar um grande e pesado casaco e tentar esconder. Mal, a nossa caixa de e-mails aqui está lotada de perguntas. Porém, a gente quase já não tem mais tempo. Eu queria que você fizesse aí um apanhado geral, falando o que eu preciso me preocupar ou quais são as principais dicas aí para eu começar a cuidar da minha imagem. Pronto. Algumas dicas que eu posso dar encontre pessoas que sejam referenciais. Nós falamos isso durante a nossa entrevista, né?
Procure pessoas na sua área, na sua função ou na sua empresa que sirvam de referência em comunicação, né, que você tenha observado características que são interessantes, né, que você tenha escutado comentários positivos a respeito dessa pessoa, use ela como referencial. Outra dica importante que nós até falamos também durante a entrevista é: faça intencionalmente, planeje e faça com intenção. Comece a fazer das suas escolhas de comunicação um processo de consciência. Eu estou fazendo isso com um objetivo tal. Estou colocando determinada peça de roupa porque ela passa tal imagem quando estou com ela. Comece a fazer as coisas com intenção, né? E quando possível, né, como nós conversamos também, procure um profissional, um consultor de imagem próximo a você, né? Procure um consultor que possa te ajudar, porque o consultor de imagem é um profissional preparado para identificar características em você que vão ser ferramentas eficientes de comunicação e ajudar você a trilhar esse caminho. Olha, dicas preciosíssimas. Mal, eu quero já te agradecer e também deixar aqui o meu convite em nome da UpTV, em nome do programa UpVision TV, te deixar um convite para que você esteja com a gente mais algumas vezes, quantas vezes você puder, claro. E eu queria te sugerir se nós podíamos pensar, tem muitas perguntas dos nossos queridos internautas, os homens, né? Se a gente depois consegue pensar em talvez um tempo menor, mas falar um pouquinho só com os nossos queridos homens aí que nos acompanham. Quero te agradecer, o nosso tempo já está aí super esgotado, agradecer a sua dedicação, as suas informações que foram super valiosas, agradecer por ter me dado essa oportunidade de conhecer uma ferramenta nova aqui na UpTV, que é o Skype, para a gente conversar um pouco. Você está aí em Salvador, nós aqui em São Paulo, para dividir esses conhecimentos, e quero te parabenizar por esse profissional que você é e por ter a humildade de dividir aqui com todo mundo, com os nossos teleinternautas, os seus conhecimentos. Luiz? Oi? Opa, eu vou te deixar os seus contatos. Quero te agradecer muito por ter estado aqui conosco. E queria que você falasse aí onde as pessoas te encontram. Ô Luiz, primeiro eu gostaria de agradecer a você, aos internautas, foi um prazer. Eu estou à disposição, né, para conversar com você. Sempre que você precisar, eu já me coloco à disposição. Foi uma oportunidade excelente, eu adorei esse bate-papo que nós tivemos aqui. Eu posso ser encontrado em todas as redes sociais com o nome Mau, M-A-U, espaço Camus, C-A-M-U-S. O meu site é maucamus.com.br. Eu estou aqui na Bahia, mas eu realizo trabalhos em outros lugares do país também. Eu tenho uma parceria maravilhosa com o Básico, né, as meninas do Básico. Nós realizamos trabalho pelo Brasil inteiro aí. E, enfim, eu me coloco novamente à disposição sempre que você precisar, Luiz. E o prazer, com certeza, foi todo meu. E você talvez não ouviu daí, eu estava te agradecendo, tá? Pela sua disposição, pela sua disponibilidade de falar aqui conosco, pela humildade também de dividir os seus conhecimentos aí com o mundo, né? Como nós dizemos, aqui a UpTV é a TV Sem Fronteiras e você está sim convidadíssimo, e eu gostaria de já te convidar para a gente falar um pouquinho do universo, só um pouco do universo masculino, agora numa próxima oportunidade que nós vamos combinar e vamos convidar a todos aí para nos acompanhar. Mal, muito obrigado, mande um grande beijo aí para a Fabi, já estou aqui super candidato para ir aí com você fazer um trabalho de personal branding, de consultoria de imagem total, que é muito interessante esse assunto, e você mesmo me mostrou que é muito importante de nós nos destacarmos aí na multidão. É uma ferramenta importantíssima. Muito obrigado, e eu quero agradecer aí também a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui na UpTV. E segunda-feira que vem a gente tem mais um programa UpVision TV aqui na nossa querida UpTV, a TV Sem Fronteiras. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos vocês.
aí na tela onde vocês podem nos encontrar lá no UpVision. Agradecer lá a galera do UpVision TV, que é onde eu trabalho, que é onde eu desenvolvo o meu trabalho. Agradecer a UpVision que nos mantém aqui junto com vocês para trazer informação sobre moda, beleza, saúde, bem-estar. Obrigado aí para vocês, um grande beijo pro pessoal aí de Salvador, um grande beijo a todos vocês e até semana que vem.